Deus, glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Logo após nós vamos, aleluia, dar continuidade. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Glória a Jesus.
abençoado no nome de Jesus. Espírito, que o Espírito de Deus, Ele possa, irmãos, aleluia, se encontrar em nós realmente um coração sincero, um coração desejoso em servir, né? Aquele que fez todas essas coisas e fez com propósito. A Bíblia diz: tudo foi feito por Ele e para Ele. Esse é o propósito. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Que nós possamos entender que nós também existimos, aleluias, por Ele e para Ele. E que nós possamos realmente estar diante dele, louvando, exaltando, enaltecendo. Que Deus possa despertar em nós desejo, né? Tem mais alguém, aleluia, tem um louvor? Aleluias. Tem mais alguém? Vamos ouvir, aleluia. Vamos ouvir então. Roberto, que vai estar louvando a Deus. Está meio tímido essa hoje, né? Está meio tímido. Por causa do frio? Glória a Deus. Glória a Deus. Com a primeira igreja que eu passo, Senhor Jesus, amém? Amém. Será que é o frio, pastor, que está deixando meio tímido assim? Glória a Deus. Orar eu para Deus que ele não venha nem na chuva e nem no frio, né? Nem no frio, né? Se ele... E no calor demais também. No calor também não, porque daí eu vou estar na praia, né? Glória a Deus. Eu queria, antes de louvar no violão, ler, achei esse louvor, é muito maravilhoso. E me lembrando aqui, achei um texto sobre a descida do Espírito Santo. Atos 2. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio com um som de vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam sentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estava habitado homens judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, juntou-se uma multidão. Estava confusa porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? E o último versículo diz assim: versículo 12: todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Às vezes você vai ouvir o irmão falar em línguas e o outro falar em línguas e não entender, mas não é para você entender. Ele está falando com Deus. Se você tem o dom de interpretar, o dia que levantar um vaso para entregar algo, você vai ouvir ele falar na língua dos anjos e vai ouvir e vai interpretar. Amém? Então vamos louvar no dia de Pentecoste. Pega lá, Mateus. No dia de Pentecoste, de fogo a casa encheu. Foi Deus quem mandou o vento, e o vento obedeceu. Era fogo pra todo lado, era brasa viva e de poder. Quem sabe não é o dia de Pentecoste. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver assim nessa igreja o fogo descer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer. Moisés lá no Monte Horebe sentiu o poder de Deus, e a sarça não se consumia, era o mistério de Deus. Vem agora, não tenha medo, deixa esse fogo te acender. Jerusalém
Se você se acha fraco, escute o que eu vou dizer. Olha agora do seu lado pela fé, esse anjo de poder que te toca com brasa viva, ele precisa te acender. Receba esse fogo agora, é esse fogo que eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa noite eu vou descer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja eu vou descer. Mas eu faço uma mão, Jefferson, no playback. Glória a Deus. Vamos, varão. Segura ali. Glória a Deus. Segura ali. Vamos desencantar esse louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus da terra, Deus da graça. Cumprimento a igreja com a gloriosa paz de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui nós estamos ensaiando já faz tempo e Glória a Deus. essa semana Aleluia. já ficou pronto. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava ali do lado dele. Eita glória. A minha sentença era a mesma dele. Eu era um ladrão e ele era Jesus. E havia meu amigo ali naquela cruz, no alto do Calvário, pronto pra morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele. Eu vi que ali não era um lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecado, e ele inocente ali do nosso lado.
Calvário. Essa mensagem ela faz parte. Louvado seja o nome de Jesus, de tudo que aconteceu ali, aleluia, no Calvário, né? Bendito seja o nome de Jesus. Ladrão, ali na hora de partir para o outro lado da vida, e na verdade, não foi agraciado, né? Ele não estava dentro do plano de Deus. E algumas pessoas perguntam, poxa vida, como é que pode, né? Ele não estava no plano de Deus. Aquele outro estava no plano de Deus. Na última, né? Estava no lugar certo, com a pessoa certa ao seu lado, né? E ele pôde, então, descansar, verdadeiramente descansar. Predestinado. Ele é um predestinado. Ele era um predestinado. E 2 ladrões foram libertos, né? 2 ladrões foram libertos através de Jesus Cristo. Primeiro Barrabás, e depois da cruz. 2 ladrões, sim. E tem uma história que Barrabás foi um grande seguidor de Cristo. Ele se converte depois, né? Ele se converte depois. Então, irmãos, aleluia, é lindo a mensagem da cruz. E a gente poder estar cantando essas mensagens, estar falando dessas mensagens, né? Estar vivendo às vezes ela, porque isso pode acontecer com a gente também, né? Mas sempre lembrando que Ele é aquele que sempre vai estar por perto, aleluia, para nos dar abrir uma porta de escape. Vamos ouvir, aleluia, então avançando, louvar o Senhor. Logo após estar ouvindo a irmã Marinês também. Aleluia, estamos aqui porque Deus está neste lugar. E toda honra, glória, louvor e adoração seja dado a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pastor Santo, eu vou. Vai sair lá. Michele. Aleluia. Santa Igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais perto. Mais perto que eu vou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, glória a Jesus.
eu te dizer, para agora de sofrer. Glória. Para agora de sofrer. Vamos ouvir a irmã Marinês, aleluia, louvar o Senhor. Deus, irmãos, está neste lugar. Ainda bem que Jesus, aleluias, disse que aonde tivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, dizer, ali eu estarei. Verdade. Imagina se Jesus não tivesse consolado os crentes, aqueles irmãos que têm negócio com Deus, compromisso com Deus. Como seria difícil nesses últimos dias servir a Deus, né? As pessoas daí pensaram que Deus não estava presente, né? Mas aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele disse, ali eu estarei. Então Jesus está nesse lugar, amém? Pode glorificar o nome dele. Aleluia. Aleluia! Glória a Jesus. Glórias a ti, soberano. Glórias a ti, Altíssimo. Oh, aleluia! Glórias a ti, Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor Jesus, maravilhoso. Glórias a ti, soberano. Fiquei meditando no canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu. Toda minha
te amo. Mas eu te amo. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, como é bom, irmãos. Como é Glória a bom Deus. a gente estar num lugar como esse, né? Glória a Jesus. Que eu sempre digo, qual a diferença deste lugar com a nossa casa, o nosso lar, ou o lugar onde nós trabalhamos para ganhar o pão, é que aqui nós não dividimos o tempo com outra coisa a não ser, aleluia, só com Deus. Nós só nos ocupamos para Deus. Aqui a conversa não é com ninguém, né? Só com Deus, só tratando das coisas de Deus, só falando das coisas de Deus. E isso é importante porque Deus, Ele sendo o dono de tudo, soberano, rei, como nós falamos que Ele é, realmente é, né? Ele merece ser honrado e reverenciado. Ele precisa realmente ter essa atenção da nossa parte, esse 100% da nossa parte. Deus está nesse lugar, está. Todos nós afirmamos que Ele está aqui. E às vezes, irmãos, a pessoa pega um hábito, né? Eu sempre tenho dito que muitos, às vezes na igreja, nas reuniões, elas pegam o hábito de falar as coisas, mas não crê naquilo que está falando. Imagina os irmãos, aleluias, se Deus materializasse aqui, né? Se Ele materializasse aqui de uma forma que nós pudéssemos ver Ele, qual seria a nossa reação? Mas eu fico assim pensando, essas coisas são pensamentos que surgem na minha mente, né? Se Ele fala, não, eu vou despertar esse povo, eu vou mostrar a esse povo que quem realmente crer que eu estou presente, ele se comporta de outra forma. Ele materializar agora, eu vi, eu sei que o Senhor está. Imagina que cairíamos de joelho, né? Adoraríamos a Ele e ficaríamos ali na presença dEle, ali. Eu vejo mais ou menos assim por Tomé. Veja bem que Tomé, ele estava desapercebido, Tomé não estava crendo que Jesus tinha ressuscitado. Não creio. Triste, abatido, desanimado, porque ele não acreditou no que ele tinha ouvido. Tinha dito que Jesus tinha ressuscitado e ele não acreditou. Chegou até mesmo a dizer, se ele não visse o Senhor e além de ver Jesus, ele disse, eu tenho que tocar nas suas feridas para que eu possa crer. De outra forma, eu não creio. E Jesus aparece para ele e diz, Tomé, seja crente e não incrédulo. Seja crente e não incrédulo. Mas como foi a reação? O que a Bíblia nos diz? Ela mostra como Tomé reagiu. Tomé cai de joelho e diz, Deus meu, Senhor meu. Jesus olha cada momento para ele e diz, porque tu visses, tu cresces? Ele só creu quando viu, mas ele não acreditava que Jesus já estava ali o tempo inteiro presente. Jesus estava ali, só não tinha se manifestado, mas ele estava ali na sua onipresença, ele já estava ali, e ele não estava sentindo nada, desanimado, desapercebido, não estava crendo que Jesus tinha ressuscitado, que muito menos que ele estava ali. Ele já estava ali, Jesus escutando tudo o que ele estava falando, a ponto depois de manifestar, materializar e dizer, eu estou aqui. E ele agora cai de joelho e muda totalmente o comportamento dele. Mas eu fico pensando nisso, sabe? Imagina se Jesus manifestasse aqui fisicamente todos os cultos, de repente aparecesse um homem aqui, São Jesus, estou aqui. Meu Deus, aqui não, teria que ser um lugar muito grande, né? Porque não sei nem aonde teria que ser essa reunião,
porque daí encheria, porque as pessoas iam crer que ele estaria aqui. Mas se crescem realmente na palavra dele, elas iam crer também que ele já vinha com elas, ele já estava lá na casa delas, em todo lugar, aleluia, ele está presente, mas aqui é um lugar exclusivo, um lugar que é só para adoração, é um lugar que é o 100%. É por isso que esse lugar é diferente da nossa casa. Mas Jesus está também na nossa casa, mas muitas vezes nós dividimos o nosso tempo com os afazeres, com as coisas que é necessária para a nossa sobrevivência. Mas aqui nós não dividimos, por isso que esse lugar é diferente. Pode ver que quando Jesus chega à casa de Maria e Marta, Maria deixa tudo e dedicou todo o tempo em que Jesus estava ali, em que está aos pés de Cristo. Pode ver que Jesus não disse que Marta não deveria fazer o que ela estava fazendo, que eram os afazeres domésticos, mas só que ele disse que a melhor parte foi Maria que escolheu. Por quê a melhor parte? Porque ela estava dando tudo dela, todo o seu tempo, toda a sua atenção para Jesus e deixa todas as outras coisas. Ela não estava dividindo. Ela não estava dividindo. Pois ele estava na mesma casa onde estava Maria e Marta. Ele estava na mesma casa. A Marta tinha a certeza que ele estava ali, só que ela estava dividindo aquele tempo com outros afazeres, com outras coisas. A atenção dela não era 100% para Jesus. E Jesus fala do melhor e o pior. Ele disse que a Maria escolheu a melhor. Então vejam bem que tem diferença. Tem diferença. Quando aqui é um lugar, mas também se vir neste lugar e não escolher a melhor parte e não entender o que Maria entendeu, não praticar o que ela praticou, mesmo no mesmo lugar, tem pessoas que se entregam, dedicam 100%. Tem pessoas que ela consegue, mesmo não vendo Jesus, mas entende que ele está ali e se comporta como alguém que realmente crê que Jesus está presente. Ele precisa ser honrado, ele precisa ser glorificado, ele precisa ser reverenciado, porque ele está aqui neste lugar. Não estou vendo, mas Jesus disse o seguinte: bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Veja bem que privilégio, irmãos, as pessoas têm, mesmo não vendo, mas crendo e se comportando como alguém que via, como Tomé. Porque é fácil, está vendo, é muito fácil. Tenho certeza, estou vendo. Mas a fé, ela está acima, irmãos, da visão humana. Está muito acima. Porque você não vê. No livro de Hebreus fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é uma prova das coisas que não se veem. Amém? Amém. Então nós precisamos, irmãos, aleluias, dedicar a Deus, ao Senhor, esse 100%, esse nosso tempo, e falar com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se falta fé, na verdade, deve pedir fé. Eu sempre digo, né? Se a pessoa não tem, não sente, ela não pode fingir, né? Senão, quando ela não sente. Mas o que ela deve fazer? Orar a Deus, pedir para Deus, aumente a nossa fé. Tem uma parte na Bíblia que nós encontramos os discípulos pedindo: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque nós precisamos de crer, nós precisamos de acreditar. E o nosso comportamento, ele diz se nós cremos ou não. Estão entendendo? O nosso comportamento é muito importante isso. Porque na igreja, por exemplo, na igreja que eu digo, se na reunião
por exemplo, fico atribulado, eu perco às vezes a concentração quando tem alguém conversando, quando tem alguém andando para lá e para cá, fazendo barulho, tá, coisa. Eu fico atribulado, tira a minha concentração porque, puxa vida, Deus está presente numa reunião, por exemplo, que as pessoas que julgam ser importante é Jesus, mas aquelas que julgam ser importante, elas fazem aquelas reuniões delas, tem todo cuidado, tem toda aquela preparação, tem tudo ali nos seus detalhes ali, nada pode começa a preparar 2 dias, 3 dias antes, para que quando começar a cerimônia, tudo possa sair perfeito, tudo possa sair realmente como eles, aleluias, planejaram para honrar aquelas pessoas que eles julgam ser importantes, e humanamente falando, às vezes até realmente é importante, mas eles procuram honrar essas pessoas de tal forma que eles dedicam 3 dias e às vezes muito mais. Por exemplo, eles estão se preparando para, não esqueço agora o nome, mas é o que vai ter na Amazônia. Tem um nome lá que vão fazer na Amazônia. Os líderes mais importantes do mundo inteiro vai ter na Amazônia. Vai ser, está meio próximo aí já. Tiveram uma grande reunião no Rio de Janeiro, também dos maiores líderes do mundo. E aí eles estavam falando sobre como foi preparado tudo aquilo, tudo nos seus mínimos detalhes, tudo ali certinho, nada podia sair errado. Tem ali os mestres, né, cerimônia, né, aquelas pessoas que preparam tudo ali certinho, e tudo isso para honrar uma criatura. Tudo isso para honrar uma criatura. E às vezes eu fico assim pensando, como a gente, irmãos, é falho. Como a gente é falho. E muitas das vezes nós queremos receber de Deus. Nós queremos às vezes que Deus faça uma coisa por nós, quando nós não fazemos praticamente absolutamente nada por Deus. O que nós fazemos para Deus? Aqui no livro de Malaquias, por exemplo, tem uma parte no livro de Malaquias que Deus, ele reclama. Deus reclama. Dá uma olhadinha aqui para ver, que é dentro do assunto que nós estamos aqui. Deus reclama honra. Ele reclama honra. Louvado seja o nome de Jesus. Malaquias, capítulo 6, capítulo 1, versículo 6. Vejam bem aí, Malaquias capítulo 1, versículo 6. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Aí Deus, se eu sou pai, onde está a minha honra? Porque ele disse, porque o mandamento é o filho honrar o pai. É um mandamento. Mas se nós chamamos ele de pai, se ele é o nosso pai, por que então que nós não cumprimos o mandamento? É isso que ele está querendo dizer. Se o mandamento é o filho honrar o pai,
e o servo, o seu senhor? E se vocês dizem que eu sou pai e eu sou senhor, por que então que eu não tenho a honra devida? E ele continua aqui: onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Porque eles desprezavam a Deus, desprezavam o Senhor, e eles ficavam questionando quando alguém dizia: vocês estão desprezando a Deus? E ele dizia: mas por que nós estamos desprezando a Deus? Porque aqui na verdade não precisa nem de, é só ler que entende, né? Ele já está explicando aqui tudo detalhadamente. Deus já está falando que eles, o mandamento é o filho honrar o pai e o servo honrar o Senhor. E ele disse: se eu sou pai, como vocês dizem, e se eu sou Senhor, como vocês dizem, onde está a minha honra? Por que não me honra? Ou seja, por que não cumpre o mandamento? Aí ele diz aqui que eles desprezavam a Deus, e certamente alguém, um profeta, alguém falava para eles, eles estavam desprezando a Deus, e eles questionavam, diziam: não, nós não estamos desprezando a Deus. No que nós estamos desprezando a Deus? Uma coisa interessante, preste atenção nisso aqui, irmãos. Como é interessante, mas às vezes a palavra não entra em nós a ponto de mudar realmente, às vezes, as nossas atitudes. Estão entendendo? A forma de nós agir é um perigo. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Nós observamos o texto aqui. Deus diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Eles estavam oferecendo. Não que eles não estavam fazendo, eles estavam fazendo. Eles estavam oferecendo algo a Deus. E os irmãos podem ver como que Deus não simplesmente Ele quer receber, mas Ele quer qualidade naquilo que Ele recebe. Isso desde Caim. Caim ofereceu, Deus não aceitou. Ele ofereceu tanto quanto Abel ofereceu. Deus recebe de um e rejeita o do outro. Ambos estavam oferecendo. Agora aqui nós vemos novamente Deus dizendo que aquele povo estava desprezando Ele, mas não pelo fato de não oferecer, porque eles estavam oferecendo. Certo? Eles estavam oferecendo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Tirando o direito de Deus. Porque o melhor que nós temos, irmãos, não é nosso, é de Deus. É um direito de Deus. Amém? É um direito. É um direito que o Senhor tem sobre os seus servos, sobre os seus filhos. É um direito. Então, quando nós não oferecemos, mas não oferecemos aquilo que é de direito, que é o melhor que nós temos para Deus, isto é desprezar a Deus. Foi exatamente isso que Deus está reclamando. Mas aquele povo estava tão longe de Deus, aquele povo estava tão distante de Deus, que quando eles ouviam o profeta dizer que eles estavam desprezando a Deus, eles questionavam: não, no que nós estamos desprezando a Deus? Porque eles estavam oferecendo. E aí Deus fala que eles estavam até oferecendo, mas o que eles estavam oferecendo não estava agradando a Deus, porque não era o melhor.
Estão entendendo o porquê que às vezes, irmãos, nós oramos, nós contribuímos, às vezes nós viemos à casa de Deus e fazemos tantas outras coisas, e mesmo fazendo tudo isto, nós podemos estar desprezando a Deus, se não entendemos que nós precisamos fazer isso que nós fazemos, mas fazer por revelação, realmente entender para lá, eu preciso dar o meu melhor para Deus, melhor do que? Do meu tempo, o melhor do meu talento, o melhor de tudo o que nós fazemos e fazemos para Deus, tem que ser o melhor. Se nós fazemos para alguém, nós devemos fazer para Deus melhor do que nós fazemos para alguém. É que nem um mandamento, por exemplo, honrar pai e mãe. Ele está falando aqui, honrar o pai. Ele está falando, não que seja errado, é certo, mas eu também sou pai. Por que não cumpre esse mandamento com relação à minha pessoa? Porque às vezes, irmãos, as pessoas, os seres humanos, pessoas, elas honram a criatura muito mais que a Deus. Elas reverenciam a criatura muito mais que a Deus. Elas têm temor da criatura muito mais do que o temor que elas têm para com Deus. Porque elas sabem que se elas não proceder de tal forma, elas vão sofrer algum tipo de perda, porque ela vai ser cobrada por falta de dedicação, por falta de reverência, por falta de honraria mesmo, porque as pessoas, de alguma forma, os seres humanos, eles querem ser honrados, e muitas vezes nós até os honramos, mas e não que seja errado, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar, sim ou não? Mas pode ver que ela diz que nós não podemos fazer isso mais que Deus. Aqueles que amam pai, mãe, irmão, irmã, mais do que, então Deus não quer que nós colocamos nada acima dele. O amor nós devemos ter para com Deus deve estar acima do amor que nós temos para com a nossa mãe, para com o nosso pai, para com a esposa para com o marido, para com os filhos, para com os pais, porque o amor de Deus tem que estar acima. Honramos o patrão, tem que honrar. Se não se encontrar na Bíblia, não encontrar mandamento que diz que nós devemos obedecer os nossos superiores, os nossos patrões. Fala também, tem um mandamento do patrão também, só que nós não podemos reverenciar o patrão, ter o temor, ter o zelo, fazer aquilo que nós temos que fazer, porque é ele que paga, dá o nosso salário. É certo fazer isso, o cristão deve fazer isso, mas só que, com relação a Deus, nós não podemos fazer menos, porque nós fazemos para o nosso patrão. O nosso esforço, a nossa luta, a nossa batalha, o nosso apego. Deus poderia fazer muito mais para nós. Eu creio que coisas grandes Deus poderia fazer no nosso meio. E às vezes não faz porque nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos, às vezes não entendemos, compreendemos, mas é difícil quando você não vê ninguém. Honrar alguém que você não vê. Está vendo? Nós não estamos vendo ninguém aqui falando Senhor, não estamos vendo Jesus aqui, Deus aqui, e muitas vezes nós procedemos de tal forma que, imagina se ele manifestasse, mas bem-aventurado aquele que não vê e crê. Jesus está aqui neste lugar. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, dizeis, em que havemos profanado, nisto que dizeis, aí Deus diz, nisto que vocês dizem, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Então o que eles faziam? Eles pegavam os sacrifícios, porque ele está falando daquele tempo, na lei, em que eles ofereciam os sacrifícios,
o animal, tá? O que eles pegavam para oferecer a Deus? Aquilo que estava dando trabalho para eles. De repente eu ofereci, poxa vida, vou pegar, vamos levar um sacrifício para Deus. O que nós vamos levar? Ia lá no rebanho e pegava aquele manto, que até dava trabalho para cuidar dele, aquele cego que dava trabalho até para cuidar dele. Ele disse: isso aqui só está dando trabalho para nós, vamos oferecer para Deus. E levava aquilo que não significava nada para eles, para oferecer como sacrifício a Deus. É o que Deus está falando. Porque quando ofereceis o animal cego para o sacrifício, isso não é mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal. Então Deus está falando, quando vocês oferecem isso, porventura isso não é mal, isso não é desprezar a Deus, isso não é desprezar o Senhor. Amém? Os outros estão entendendo? Por exemplo, hoje está chovendo, então o tempo está gostoso. Eu gosto desse tempo, dessa temperatura. Eu, particularmente, eu gosto. Mas eu digo assim: quando um crente diz: hoje está chovendo, não vou na igreja, o tempo está muito esquisito, não vou na igreja. Ele faria isso com seu patrão? Hoje está chovendo, não vou trabalhar. E quando alguém então procede assim para com Deus, para adorar o Senhor, para exaltar, para agradecer no lugar do 100% que é aqui, sabe que ela não está valorizando mais o patrão do que a Deus? Quando ela não tem coragem de fazer isso para com o seu patrão, mas faz para com Deus. E aí às vezes vem o aperto, às vezes vem o contratempo, as dificuldades, e nesse momento a pessoa corre para Deus. Ele diz: não, recorre àquele a quem você honra mais do que eu. Quem sabe ele pode resolver o teu problema. Porque às vezes nós não dedicamos, irmãos. Essa é a realidade. Eu estou falando nós, porque eu estou me incluindo aqui. Eu estou me incluindo. A gente deveria, aleluia, dedicar mais a Deus. E ele continua aqui: e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Então ele está dizendo assim: pega essas coisas que vocês trazem para me oferecer e leva e dá de presente para o teu governador. Oferece isso para o teu governador. Vamos ver como que ele vai reagir. Alguém tem coragem? E realmente, olha como é que Deus, ele não tem sabedoria, ele é a própria sabedoria. Alguém teria coragem de fazer isso? Ninguém teria. Imagina, naquele tempo, as autoridades, né, as pessoas julgavam que as autoridades com poder, né, era constituído assim, investido por um poder muito grande, matavam, faziam o que queriam. Pega alguém lá e diz: aqui eu um aleijado, o cara seria morto na hora, seria na hora. Ninguém faria isso, porque tinha temor, mas tinha medo. Não, o meu governador, uma pessoa honrada, o meu governador é uma autoridade importante, ele as pessoas tremiam diante dos reis, elas tremiam, as pessoas nem chegavam, muitos para chegar dentro do rei, elas chegavam de cabeça baixa, nem olhavam para o rei, com um gesto de humilhação. E às vezes eu fico assim pensando, eu fico pensando, às vezes eu estou lá, eu fico pensando em casa, onde eu estou, eu fico pensando, as pessoas pedem e não recebem, porque às vezes Deus olha e diz: está longe, e a gente vê isso, a gente percebe isso, irmãos, às vezes no nosso meio. Amém? Nós percebemos isso às vezes no nosso meio. Não há realmente faz falta, não que a pessoa não queira, nunca, uma dedicação, mas parece que ele tem que fazer um exercício. A gente tem que fazer um exercício. É uma coisa que a gente tem que pegar e fazer um exercício
fazer, até isso tudo realmente está ali embutido na gente, fazer parte daquele nosso ritual, da nossa vida, aquilo ali. Porque às vezes a gente precisa exercitar, exercitar, fazer exercício, porque em todo lugar existe exercício. As pessoas acabam fazendo com perfeição, por muito fazer, no começo elas erram, mas elas vão aperfeiçoando, e ali só estão as pessoas peritas, pessoas que treinaram de tal forma para oferecer aquilo que vai agradar as autoridades. Não é qualquer um que vai participar daquelas cerimônias. Então as pessoas dedicaram tempo em aprender, e aprenderam de tal forma que conseguem preparar um cenário, preparar uma cerimônia, preparar algo de forma que deixa esses homens de boca aberta, da perfeição que sai ali o evento, preparado por aquelas pessoas que dedicaram, ensaiaram, fizeram tantas vezes para oferecer. Então Deus, aqui para nós encerrarmos, ele diz assim: e quando ofereceis o coxo enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pede a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda de balde o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Porque aquele tipo de oferta eles estavam oferecendo, eles estavam fazendo e oferecendo a Deus. Não estão oferecendo a Deus, mas o que eles ofereciam mostravam que era um desprezo, e Deus chama a atenção deles, dizendo: pegue o que vocês estão oferecendo para mim, oferece para o governador de vocês. Ele vai ter prazer em vocês? Eles vão aceitar, vai estar tudo bem? Ou vocês vão sofrer as consequências? E às vezes, irmão, nós sofremos consequências. Às vezes as coisas estão compreendendo e nós não sabemos o porquê. Que nem o profeta falava para aquele povo também, disse: mas do quê? E aí Deus disse: é nisso que vocês estão fazendo. Isso aqui está desprezando a Deus, isso aqui não está agradando a Deus. Então nós precisamos melhorar, e melhorar muito. Melhorar e melhorar muito. Porque eu creio que quando isso acontecer, louvado seja o nome do Senhor, aí, irmão, nem vamos abrir a boca, e Deus vai nos responder. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Eu sempre digo: se não está acontecendo aquilo que a Bíblia diz que aconteceria, se nós enfim, o que diz a Bíblia ali, alguma coisa está errada. Mas eu estou fazendo. Nós estamos fazendo, mas a diligência, o que Deus quer realmente, é isso. Nós temos que parar e pensar, e fazer às vezes um exercício para nós oferecermos realmente o melhor para Deus. O texto aqui não precisa ir, porque Deus já vai falando tudo. Pega isso aqui, então ele faz a comparação entre ele e o ser humano, que também é Senhor, que também é uma autoridade. Ele faz aqui menção dos seus mandamentos, que o mandamento é ao Pai. Ele diz: é verdade, mas você me chama de Pai, Senhor, onde está a minha honra? Ele quer o quê? Honra. Tem uma parte na Bíblia que as pessoas choram em cima do altar, e Deus diz assim: sai da minha presença. Não sei exatamente o texto, agora nem vou procurar por causa do horário, mas Deus: sai daqui, eu não quero saber. Diligência. Os irmãos podem ter certeza que Deus é um Deus de diligência. Eu tenho que fazer, mas como eu faço?
Como é que uma pessoa faz e despreza a Deus mesmo fazendo? Estou entendendo? Você está fazendo, está desprezando Deus com o que você está fazendo. Quando você faz, por exemplo, Caim e Abel, ambos não ofereceram sacrifício a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Ambos ofereceram ao mesmo Deus. Não era Deus diferente. O Deus de Abel, não. O Deus era o mesmo. Eles foram oferecer ao mesmo Deus, foram oferecer sacrifícios. O porquê que Deus rejeita o de Caim e aceita o de Abel? O texto lá mostra o porquê. Vejam bem a diligência. Eu sempre digo, se eu venho para a casa de Deus, o meu coração, eu não venho para mim, está compreendendo? Eu sempre gostei, por exemplo, exceto quando a gente está aqui na frente, ficar com o olho fechado, tem que se tropeçar e bater. Mas assim, eu no momento do louvor, da adoração, eu gosto sempre de ficar com o olho fechado adorando a Deus. Eu peguei um hábito de adorar a Deus para que você fique sentindo. Eu não quero olhar para nada, não quero ver nada, eu quero, porque o meu tempo é para Deus. Eu venho para a casa de Deus, num período, depois você pode conversar, antes você pode conversar, mas no período do culto não tem conversa, não tem nada, porque eu penso assim, se eu for conversar qualquer coisa que não com relação a Deus, as coisas de Deus com alguém, tratar de uma coisa com outra coisa nesse período, eu estou dividido. Estou entendendo? E se eu estou dividido, eu já estou errado, porque está faltando diligência. Amém? Está faltando diligência. Então Deus, Ele chama a atenção aqui dos sacerdotes que faziam. Eles faziam. Mas eles desprezavam a Deus com aquilo que eles faziam. Não tinha qualidade. Não tinha qualidade. Não é exatamente não é isso que ele descreve lá? É o manco, o aleijado, o cego. Estou dando a Deus. Mas aquilo não significava nada para eles. Os irmãos podem ver desde a oferta da viúva. Como é que funcionam as coisas? A viúva da oferta. As pessoas poderosas, os ricos, chegavam e ofertavam também. Não era isso? E davam grande valor, os ricos. A viúva deu uma pequena moeda. Com relação aos dos ricos, não era nada. Jesus perguntou para os discípulos: quem deles deu a melhor oferta? A melhor não era a quantidade, é a qualidade. A qualidade do que nós oferecemos para Deus. Quem está compreendendo? Amém. É o tudo. O que é meu tudo? O que é meu tudo? Às vezes o meu tudo não chega nem perto de um tudo de alguém. Por exemplo, alguém vai louvar a Deus. Alguém vai louvar a Deus. Às vezes alguém não tem aquele dom, aquele talento para digamos, ele é um adorador, né? Ele fala palavras, ele é um adorador. Mas ele dá o tudo que ele pode, ele dá para Deus. Aí tem aquela pessoa que às vezes canta e encanta, mas não é o tudo, ela poderia dar mais, mas ela não dá mais. Aí Deus recebe daquele que dá o tudo. O que vale para Deus é o tudo. A viúva deu tudo. Em valor era menor do que os ricos, mas era tudo que ela podia dar. Era tudo que ela tinha. Os irmãos podem observar na Bíblia esse negócio de dar, se esforçar, lutar para Deus, dedicar para Deus. Veja lá a Maria, a mesma coisa. A Maria chegou e dedica o seu tempo inteiramente a Deus, inteiramente ao Senhor. A outra estava preparando comida para Jesus. Mesmo assim, Jesus disse que a Maria escolheu a melhor parte. Não disse que a outra não tinha que fazer aquilo. Mas entre as duas, Maria escolheu a melhor. Jesus exige, Deus exige. Isso não tem como mudar. Hoje está chovendo. Não vou na igreja. E aí não sou uma pessoa falar isso para mim, às vezes eu não falo nada. Tem coisas que eu não falo, sabe? Eu não falo porque acho que às vezes tem coisa que a gente tem que vigiar onde fala. Quem está compreendendo de mim? Porque às vezes a pessoa
tão cega, o inimigo usa tantas pessoas para falar, para você fazer uma coisa, para a pessoa ter um motivo para. É assim que o diabo joga. E a gente tem um discernimento de não vou cair na sua, Satanás. Mas a gente fica pensando assim, está errado. Está errado. Eu não vou na igreja porque está chovendo, tá? Mas se eu tenho o meu emprego, eu tenho um compromisso com aquela pessoa, se nem encontrar aquela pessoa de estar de tanto tal dia, como é que a chuva vai impedir de eu ir trabalhar? Eu saio debaixo de chuva, eu coloco o relógio para despertar, porque eu não posso chegar atrasado. Não é assim que funciona? Sim ou não? Mas muitas vezes não consigo colocar o relógio para despertar para nós ir para a igreja. Não é verdade? Às vezes nós não temos aquele compromisso. Nós marcamos algo, nós lembramos e ficamos lembrando uma cerimônia, qualquer coisa, a gente começa a preparar. Tem pessoas já preparando a ceia de Natal. Tem ou não tem? Está preparando a ceia de Natal. Correndo, preparando, já preparando, comprando roupa, sapato, tá, coisa outra, se preparando. Não, até porque a gente não celebra Natal, né? Nós, a igreja cristã, não celebra Natal. Mas comprar roupa, quem pode comprar é bom, mas qualquer data do ano. Quem está comprando de homem? Hoje minha esposa falou assim: bem, você comprou um sapato, eu disse: não, vou arrumar uma graxa. Eu passo nessa aqui, isso aqui está bom, hein? Ele não está falando. Uma vez eu tinha um sapato que eu tinha que colocar um papelão. Ele comeu tudo, comia tudo solar, que era de gastar, até gastar tudo mesmo. E aí eu colocava um papelão. Quando não olhava, era um problema. Daí todo mundo sabia que tinha um papelão. Mas quando não chovia, ninguém sabia. Por quê? Papelão sequinho. Quando estava molhado, aí eu pisava lá, molhava. Onde eu pisava, ficava a marca do papelão molhado embaixo. E eu era feliz, e era para a igreja. Na igreja eu não sentava de joelho para as pessoas. Até procurar um cantinho, porque também não é para mostrar que eu era simples, né? Porque a vida era difícil mesmo. Então, glória a Deus, eu nunca liguei para isso. Eu luto para ver o meu interior, eu luto para fazer alguma coisa que é difícil. Então, as coisas a gente vai levando. Amém? Vai levando. Tem muitos negócios comigo, não. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos: que a gente se prepara para tudo, mas muitas vezes nós nos preparamos para Deus. E vai chegar um tempo, nós já estamos um tempo, vai chegar um tempo pior ainda, em que nós vamos precisar muito de Deus. E nós já estamos precisando. Pode ver, as coisas acontecem e nós vamos falar com Deus. E muitas vezes nós não sabemos, como, pastor? Não sei. Pela palavra nós entendemos como Deus reage às vezes. Pela palavra, porque se eu não crer na palavra de Deus, como Deus age, se não fosse a palavra para nos orientar como Deus procede diante das coisas, então para que Bíblia? Então ele está mostrando como ele age. As pessoas procederam assim, eu estava rejeitando elas. E se hoje, em que nós não vemos ele, enfim, né? Ele não vai falar pessoalmente conosco, não vai materializar aqui e falar conosco, mas se eu creio que a palavra é a palavra dele, e ele continua falando, nos orientando por meio da palavra, e se ele não mudou, procedeu dessa forma naquele tempo, ele não vai proceder hoje? Se ele rejeitou aquele povo naquele tempo, ele não vai rejeitar hoje? Estou entendendo? E naquele tempo, o profeta falava e o povo dizia: mas não quer, pastor? O exemplo contra o profeta. Mas nesse tempo é a mesma coisa. Pode ver, você pega a palavra, desmancha a palavra, destrincha a palavra, e o povo fica revoltado, fica irado, não aceita a palavra. Como naquele tempo também eles não aceitavam. Estão entendendo? E se não aceita, não vai mudar. Não vai mudar porque a pessoa não aceitou. Mas quando é que a palavra tem efeito no nosso coração, na nossa vida? Quando nós ouvimos ela e entendemos: Deus falou comigo. Deus falou comigo. O que Deus quer de nós? Digamos, se fosse para perguntar para alguém aqui nessa noite, para nós encerrarmos aqui, digamos, lendo aqui o texto aqui, o que Deus quer de nós? Pastor, eu tenho dedicado, amém? Continuo dedicando a Deus. Porque às vezes tem pessoas que falam assim: pastor, eu já ouvi muito isso, mas as pessoas que estavam na igreja não precisavam ouvir aquilo. As pessoas que tinham que ouvir não
não estava na igreja. Irmão, eu sou uma pessoa que eu preciso ouvir isso. Todo momento, todo instante, eu preciso ver Deus falar comigo. E eu tenho erros que Deus, Ele vai sempre estar me corrigindo. Estou entendendo? Porque tem pessoas que acham tão perfeito, tão justo, porque qualquer coisa disso não é comigo, é com o outro que não veio. Não é assim? Mas o que Deus está falando conosco? Porque assim se coloca. Porque não é que ela está falando com você, bem. Não, Deus fala com a igreja, conosco, nós somos um. Deus quer de nós dedicação, aperfeiçoamento, mas que nós temos para com aquele que nós julgamos ser uma pessoa importante. Por isso que ele coloca aqui o governador. Pega o que vocês também oferecem para o governador, ele vai ter prazer em vocês. Então ele está chamando a atenção. O que ele está falando para nós aqui nessa noite? E para quem não veio também, enfim, e para outros que nós nem conhecemos, para todo mundo ele fala: eu quero ser honrado mais que você honra o teu governador. Você não tem coragem de oferecer o teu governador, mas para mim, vocês têm. É isso que está falando o sacerdote. Vocês não têm coragem de oferecer isso para o governador, ele não vai ter prazer em vocês. Capaz de vocês ser penalizados. Se você oferecer um manto aleijado, aquilo não significa nada para vocês, para ele. Mas para mim, vocês trazem. Porque eles também não viam Deus, como nós não vemos Deus. Eles iam oferecer na casa de Deus e não viam Deus. E Deus estava reprovando e reprovando através de quem? Do profeta. O profeta traz a palavra de Deus, está reprovando isso. Amém? Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Irmãos, é sério. Trabalho, chuva, frio, como o Alberto estava falando aqui no começo, né? Está frio, orar para Deus no meio do inverno. E o inverno, porque quando a frieza não é o frio está dentro, né? O inverno espiritual, a pessoa está fria espiritualmente. Aí vem o frio, está frio, não, o problema não é o frio no corpo, é o frio da alma, é o inverno da alma. Está muito frio, não vou na igreja. Qualquer coisa é um motivo para a pessoa dizer: não vou estar buscando a Deus. Mas ela faz isso com o seu patrão? Essa é a pergunta. Não faz. Enfrenta frio, enfrenta chuva, enfrenta tudo. E tem pessoas que vai até doente. E quando, aleluia, elas pegam um atestado às vezes para justificar. Eu não vim, não é porque eu não quis, não. Porque tem coisa ali que justifica. Sim ou não? Não quer dizer, a gente tem que estar todo dia. Mas chegou, exigir que o evangelista Roberto esteja todos os cultos, né? Ele trabalha. Tem que ganhar o pão para a família. Se ele não ganhar, quem que vai ganhar? Quem que vai? Então tem coisa, às vezes a pessoa está doente mesmo, às vezes a pessoa está tão um problema alto ali. Nós somos fracos. Bom, seria se a gente tivesse aquela fé para vir ser curado. Mas se não tem, às vezes tem que admitir que a gente não tem. Eu não tenho essa fé para ir ser curado. Se eu for desse jeito aqui, eu pegar uma friagem, eu vou morrer. Porque eu não tenho a fé, então eu fico em casa, ou vai até um médico que se trata para. Tem coisa que justifica, mas uma coisa que não justifica, irmãos, simplesmente como: hoje eu estou cansado. Não estou muito cansado. Eu estou com problema. Hoje eu não vou. Mas imagina se as pessoas não buscassem a Deus. Aí quem tem que buscar a Deus, não é ou não é? Deixa eu colocar em nome de Jesus. Então, irmãos, nós vamos honrar a Deus, vamos honrar o Senhor, vamos continuar fazendo isso. Aqueles que têm, aleluia, o hábito, têm como profissão de honrar a Deus, servir a Deus, continue fazendo. Em todas as suas decisões, põe Deus na frente. Procura, é você e Deus, é eu e Deus, somos nós e Deus. E num momento difícil da sua vida, você vai abrir a boca, falar com Deus, e Deus vai ouvir. Há muitos anos atrás, eu falei para uma irmã, que ela estava bem assim, Deus mandou falar com ela, né? E eu falei para ela: irmã, Deus mandou falar assim para você. Ela disse: não, está tudo bem, comigo está tudo bem.
porque era uma pessoa bem sucedida, tá tudo bem. Eu disse, Deus mandou falar. Eu não sei, né? Se está tudo bem, então está tudo bem. Mas é o que Deus mandou falar. Não, está tudo bem. Não passou uma semana. O marido dela adoeceu. E era ele que trazia o sustento para casa. Uma pessoa bem sucedida. Ele trabalhava, né? O trabalho dele rendia bastante. E ele trazia o sustento para casa. E ele adoeceu, caiu de cama, tá, cruzou. Enfim, pouco tempo morreu também. E ela passou o tempo, eles tinham uma vida, né? Então ela conseguia manter tudo aquilo. Teve que começar a vender as coisas para. Resumindo, dentro mais ou menos de um ano, acho que não sei se um pouco menos ou um pouco mais de um ano, essa irmã estava precisando. E eles negaram uma coisa errada, porque enquanto elas tinham ajudado muito lá a comunidade, que era a igreja, mas ela precisou da igreja para se manter. E foi até isso para ela negado, e ela começou a sofrer e perecer. Tempo de vacas gordas. Tempo em tudo estava certo. Mas ela não precisa. Estou compreendendo? Uma pessoa que se deixava com as coisas de Deus. O teu marido dela era mais dedicado, mas ela não. Exatamente. Foi o marido, foi a muleta. Né? Até que eu preguei lá uma vez. Às vezes Deus tira a muleta. Aquilo que nós escolhemos, Deus tira a muleta para deixar a pessoa se virar. Daí ela foi buscar Deus. Então, do jeito lá, ela foi buscar Deus e buscar o Senhor e buscar. Eu saí de lá, ela estava lá buscando, não sei o que aconteceu. Mas teve que ir para a presença, teve que buscar, teve que chorar, teve que ir, porque agora Deus tira a muleta. Estava tudo bem. Não poderia agir de outra forma quando estava tudo bem. Mas às vezes as pessoas não acreditam nisso. O que aconteceu no passado pode acontecer no presente. Deus é Deus de todos os tempos e Ele não muda a sua forma de agir, sua forma de trabalhar. Amém? Vamos então estar encerrando o culto em nome de Jesus. Eu não sei se levanta. Guarda seja no Senhor.